Então, só para formalizar, Rogério, você está de acordo que a gente grave essa aula, disponibilize ela no YouTube, Facebook, Instagram? Claro, tá liberado. Pode utilizar à vontade, meu amigo. Ótimo, muito obrigado. E depois eu passo o link para o pessoal que estiver assistindo também, tá? Ok. Então, já estamos com mais de 30 agora. Pessoal, eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a vocês. É um prazer ter vocês aqui nesse nosso novo modelo de divulgação de informação. Uma coisa que acho que a gente tem focado muito é exatamente nessa necessidade da gente poder estar ajudando vocês a, na verdade, está tendo melhores resultados com o sistema. O que eu falo sempre para o pessoal é o seguinte: o sistema demo, se ele não utilizado no seu potencial, se você não conseguir utilizar ele com todas as particularidades que ele tem, ele acaba sendo um sistema caro. Ele acaba sendo digamos assim, muita coisa para que a gente está fazendo. E acho que o tema de hoje talvez seja uma das coisas que eu mais tenha focado, que é exatamente entendendo as prescrições, que é trabalhando com essas prescrições tanto de high torque, low torque, standard, quando utilizar isso, porque, como é que se fala? Isso agiliza o seu tratamento de uma maneira completamente diferente, e esse é o objetivo exatamente de hoje, nesse projeto aqui. E para a apresentação de hoje, nós convidamos o Dr. Rogério Silva. Ele é também um dos nossos grandes clientes. Ele tem uma casuística extremamente interessante que vocês vão estar vendo. Acho que vocês que acompanham ele no Instagram têm visto como os casos que ele tem colocado. Acho que é muito interessante ver isso tudo que ele compartilha com a gente. Só que dessa vez nós conseguimos pegar ele para uma apresentação aqui ao vivo. E acho que essa que é a parte mais legal. A gente quer exatamente começar a trabalhar essa experiência onde vocês podem ter acesso a não só uma foto de antes e depois, mas exatamente entender o que a gente chama de thinking process, ou modelo pensamento que leva os nossos professores a entender como eles planejam e planejam tanto um caso como a maneira como eles vão tratar esse caso, seja na escolha dessas prescrições. Tá? Então, Rogério, muito obrigado novamente por ter se disponibilizado. Acho que para a gente está sendo muito legal ter você aqui, e eu espero que isso aqui seja uma hora extremamente agradável para todos. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Rogério Silva, sou especialista em ortodontia, sou de Florianópolis, né, Santa Catarina, e entrei na maravilha do sistema Damon em 2012. Estamos aí há 8 anos trabalhando com essa ferramenta que é maravilhosa, e hoje eu venho trazer para vocês o que eu consegui assimilar e somar de bons resultados com o uso dessa ferramenta. Então, a ideia de hoje é simplesmente fazer vocês entenderem, ou pelo menos enxergarem, a maneira com que o sistema Damon é capaz de ser altamente produtivo, vantajoso, apesar do Carlos ter falado que realmente é um custo mais alto, mas esse custo ele vem nos dar o que realmente é pago por ele. Então, vale muito a pena o investimento. Vocês vão ver que eu trouxe para vocês alguns casos, 2 casos são específicos, um caso de classe 2 e um caso de classe 3, e com a condição do entendimento dessas prescrições, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui a apresentação. Bom, eu trago isso para impactar mesmo, né? Quando a gente pega Uhum. e olha para uma condição dessa de tantos números para cada elemento e o que fazer com isso tudo, não é uma coisa que seja de uma pessoa só, tá? Isso é de todos nós. A gente se depara com números e não sabe nem onde começar.
E aí, às vezes, a gente se apega na condição de faz o que ensinaram e não entende o porquê que está fazendo aquilo, né? Então, antes de chegar a entender essas prescrições, de entender o high torque, o standard ou low, eu preciso que vocês venham comigo no raciocínio de ver de onde viemos. E a coisa mais importante que a prescrição vai me dar depois é o entendimento de que, com esse artigo lá de 1972, feito por Andrews, das 6 chaves da norma-oclusão, foi com isso que começou a ideia de termos as prescrições. E é com esse estudo, que daí eu vou conseguir entender um pouquinho melhor do que eu consigo de resultado com o sistema DEMO. O artigo trazia, ele usou 120 modelos com dentição ideal, né? Que seria permanente, bem alinhada, boa anatomia, mordida aparentemente correta e não tratados ortodonticamente. Isso aqui são as 6 chaves de uma norma-oclusão de Andrews, tá? Eu digo que seria o grande pecado no estudo de Andrews. Daquela época para cá, as coisas mudaram muito, né? E Andrews estudou modelos ortodônticos, né? Ele não estudou a face do nosso cliente. Então, hoje, eu não trato mais o meu paciente apenas pelos dados cefalométricos e pelos dados que a gente colhe nos exames. E sim, é um tratamento feito basicamente pela face. A face do meu cliente é que me diz, em princípio, o que eu devo tratar. Hoje, nós estamos assim, né? Infelizmente, estamos com essa condição, mas isso tudo vai passar. Bom, entendendo a situação de angulação e de inclinação, é só para poder chegar na condição das prescrições, tá? Quando eu tenho um elemento com a minha raiz para distal, eu sei que ele está com uma angulação positiva. Quando está com a minha raiz para mesial, eu tenho uma angulação negativa. E isso nos traz, no estudo de Andrews, essa numeração. Então, eu tenho para o meu central mais 5 de angulação, lateral mais 9, e assim sucessivamente. Andrews escolheu esses dados para nós. Depois eu tenho a minha inclinação. E essa inclinação também, quando eu tenho a minha raiz para palatina, ela tem um torque positivo, e quando eu tenho a minha raiz mais para vestibular, um torque negativo. E do estudo de Andrews saíram esses valores. E é a partir disso, gente, que nós conseguimos ter as prescrições. Porque uma vez que eu tenho esses dados, com essa informação a gente pode incorporar o torque à base do meu bracket. Então eu estou vindo de vocês com um raciocínio de onde que vieram esses números, para que a gente possa entender aonde que eu vou utilizar. Então, com o número que nós descobrimos de Andrews, a gente pode ter essa base sendo feita de forma a ter um torque que me dá uma possibilidade de ter a raiz bem posicionada. No caso, por exemplo, a gente está utilizando uma análise de USP, onde eu tenho a inclinação do meu elemento central 22, para um torque anterior de 7 graus, que seria o que Andrews nos mostrou. E aí, sucessivamente, vieram as condições de você incorporar os torques às bases dos brackets. Então, toda essa parte veio crescendo e evoluindo de forma com o tempo, ao ponto de chegarmos a ter uma variação de números, tanto de angulação, tanto de inclinação e também de rotações. Aí depois, pessoal, veio a nossa peça, nossa ferramenta de trabalho, que seria o sistema DEMO, né? E o sistema DEMO, o Dr. Damon, já no simpósio de 2018, ele já tinha nos dito: acho que finalmente chegamos ao ponto em que podemos facilitar a sua vida. Então, quando eu trago aquela imagem com um monte de números que você não sabe qual que vai pedir, ou por que tem que pedir um ou outro, Damon acertou muito com essa condição de ter as prescrições que são usadas hoje no sistema DEMO.
Então, vamos lá. Está aqui, novamente, para maxila e para mandíbula. Para o elemento central, a gente tem torques baixos, standard e alto. Para o lateral também. Para caninos, premolares e na mandíbula também eu tenho os meus torques. Para o central eu tenho 2 tipos, o low e o standard. Lateral eu tenho 2 tipos também. E aí, sucessivamente, vão tendo os torques específicos para cada montagem de planejamento que você vai fazer. Vamos lá. Então, o Damon conseguiu pegar essa ferramenta e melhorá-la ainda mais com a condição de incorporar à sua base todos os torques que seriam necessários para fazer um bom tratamento. E chegamos a ter os torques standard, low torque e high torque. Então aqui, para maxila, nós temos nos centrais, por exemplo, do Damon Q, o low torque seria um torque de mais 2, o high torque mais 22 e o standard mais 15, e assim para os outros, essa numeração que no início a gente pensa que é uma salada e não vai dar conta, né? Mas, ok, onde e como se aplicam na prática essas informações? Agora é que começa, pessoal, o entendimento do que fazer quando eu vou fazer a solicitação do meu sistema. Primeiro no diagnóstico, né, gente? Lembra que eu falei, eu preciso de um bom diagnóstico, saber o que realmente eu vou tratar daquele paciente e com esse diagnóstico, que lembram, existe toda a questão cefalométrica que a gente aprende dentro da ortodontia, a gente tem que ter as bases científicas dos exames, porém, ainda assim, eu lembro vocês novamente que a condição maior é a questão da face. A face que me mostra como que seria meu tratamento e é com a face que eu defino qual que seria o sistema que eu vou encomendar. O segundo passo, gente, é o planejamento. O planejamento do sistema que eu vou utilizar no meu paciente depende, claro, do diagnóstico, do estudo que você fez referente aos exames ortodônticos que ele fez, baseando-se sempre na face do paciente, né? E com isso a gente consegue fazer com que o meu tratamento seja o mais rentável possível. Se você fizer conta e comparar o tratamento que você acaba fazendo com outros sistemas, ou até comparando com o sistema convencional, que seria mais fácil de vender, você vai ver que esse cálculo, se você fizer o tratamento de forma adequada, claro, se especializar e estudar o que a ferramenta é capaz de te trazer, você vai ver que isso se torna uma condição muito rentável. O teu consultório vai ficar muito mais lucrativo, você vai atender menos, vai dispensar menos tempo de consultório e o retorno financeiro, ele é garantido, gente. Eu trago para vocês, que ainda sou muito feliz por estar com ele aqui falando com a gente, que no início eu não perdia uma das palestras do Carlos. O Carlos sabe muito bem, e acredito que todos os nossos ouvintes de hoje aqui já tenham tido a oportunidade de ter uma palestra com o Carlos sobre gestão. Ah, Carlos, eu te agradeço porque você foi uma das pessoas que fez eu mudar a minha vida. Tanto no sentido de trabalhar menos para colher mais frutos e a resposta de todo o meu consultório, né? A lucratividade do meu consultório. Então, agradeço de coração pelas informações que você passa e digo que quem está nos ouvindo, que não teve oportunidade ainda de participar de um simpósio e de conseguir assistir uma palestra do Carlos sobre gestão, eu lembro das contas que ele faz no painel, e você pode fazer os cálculos junto com ele, que você vai ver que é muito rentável, gente. Tá? Aproveitem cada minuto que vocês puderem para pegar as informações com esse grande mestre que ajuda muito vocês fazerem tudo virar do seu consultório uma condição muito rentável. E o terceiro caso, trago para vocês uma foto do caso do Dr. Darwin, que para exemplificar para vocês
o que nós temos nessa imagem? Então, aqui eu tenho High Torque, eu tenho Standard e tenho Low Torque. Por que ele utilizou, por que ele montou o sistema dele com essas características? O professor Darwin, ele é excelente nessa condição de escolha da ferramenta. E quando eu tenho essa escolha adequada, eu trabalho muito menos. O meu consultório acaba ficando mais vago para eu fazer as minhas atividades ou para que eu possa captar novos clientes. Então, o fato de você fazer esses 3 passos que eu estou passando para vocês, diagnóstico, planejamento, e colocar em prática o seu planejamento, faz com que seja muito rentável o seu trabalho. Então, entender o movimento dentoalveolar com o sistema Damon. Se vocês entenderem essa situação e começarem a assimilar que eu tenho ferramentas específicas para trabalhar a cada caso em específico, o tratamento, além de funcionar muito melhor, é muito mais biológico. Porque lembrem, no sistema Damon, o meu dente caminha com o osso e não através do osso. Isso faz grande diferença. Quando você começa a entender que, dependendo do sistema que você escolhe, você pode fazer uma remodelação dentoalveolar, se você conseguir enxergar o resultado que você vai ter com o uso da ferramenta, dos efeitos colaterais do sistema que você está utilizando e trazer isso para a benécia do tratamento, para que ele seja melhor, que o resultado seja mais biológico, ainda mais, com mais qualidade você vai terminar o seu tratamento. Casos como esse, que é um caso meu, por exemplo, o paciente tinha tratamento de 8 anos, com a tentativa de um alinhamento para uma cirurgia ortognática. Claro que esse caso deveria ter sido pensado inicialmente em ortodontia cirúrgica, né? Mas ele me procurou e como eu já tinha um pouco do entendimento da condição dentoalveolar que o sistema é capaz de me dar, eu me arrisquei em tentar fazer o melhor possível para esse paciente. E quando eu digo para vocês que é um movimento dentoalveolar, é com essas características, onde eu tenho um paciente extremamente descompensado, com uma estrutura óssea necessária de cirurgia ortognática, mas que, com um bom diagnóstico, um bom planejamento e, claro, uma dedicação em relação ao tratamento, eu tenho uma resposta que talvez não seja melhor do que uma cirurgia ortognática, não considero que ficaria melhor do que uma cirurgia, que ficou, né, melhor do que uma cirurgia ortognática, mas com certeza para o paciente que não passou pelo evento de uma cirurgia ortognática, esse paciente ele é muito feliz por ter escolhido e ter feito um tratamento com essas características, né? De instalar peças, brackets, e esses brackets, com a filosofia, com a condição dos fios termoativados, com a condição do movimento dentoalveolar e a resposta da montagem, né, da prescrição que foi utilizada, eu tenho uma resposta desse tipo, o paciente fica muito feliz. E o custo para esse tipo de tratamento, mesmo sendo um custo alto em relação à ortodontia, ainda assim ficou menos do que a metade do que ele teria gasto se fosse feita uma cirurgia ortognática. Então, eu não estou dizendo que não seria ideal fazer uma cirurgia ortognática, poderia ser sim, mas o resultado que nós obtivemos com o uso do sistema Damon foi excepcional e o paciente ficou muito feliz pela condição. Lembrando, é claro que você tem que se basear nos exames e nas condições do paciente. E olha o que aconteceu com este caso que eu acabei de mostrar. Era um paciente que tinha um ANB de negativo menos 2,55 e nós trouxemos ele para um ANB de 1. Então, mais uma vez, talvez a cirurgia ortognática ficasse ainda melhor? Sim.
Mas aonde chegamos, o resultado é muito... Eu fico muito orgulhoso por ter obtido esse tipo de resultado. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o uso inteligente das prescrições. E depois, como eu falei para vocês no início, eu tenho 2 casos clínicos para mostrar. Um caso clínico de classe 3 e um caso clínico de classe 2. O uso inteligente das prescrições, gente. É assim. Nesse caso, por exemplo, nos anteriores, eu poderia muito bem utilizar um Damon Kill com torque alto de 22 no central, no 21, e no 22 eu poderia usar um standard de mais 6, já que ele já está mais vestibularizado do que o meu central. O meu canino poderia estar com um torque de mais 7 standard. Do lado direito, ele tem a genesia de um lateral. Então, eu posso utilizar um high torque aqui, já que ele tem uma condição de vestibularização que eu poderia estar me utilizando dessa ferramenta, que me daria essa condição de vestibularização, e o canino mantendo uma condição de torque positivo de mais 7. Só que não termina por aí. A ideia do uso inteligente que eu trago para vocês nesses slides agora não é nem baseado nos anteriores. Eu trago para vocês o uso inteligente dos posteriores. Então, olha só, todos os elementos, se eu for montar meus brackets e tubos conforme a regra, que seria o torque dos meus pré-molares menos 11, do meu primeiro molar menos 18 e do meu segundo molar menos 27, isso aqui veio lá de Andrews, que os dentes superiores posteriores têm torques negativos e são gradativos, de frente para trás. O mesmo acontece nos inferiores. Eu tenho um torque de menos 12 no meu pré-molar e menos 28 no meu molar inferior. Só que olha só, gente, se eu tenho uma condição de dentes que têm uma condição gengival, onde eu já sei que eu tenho uma deiscência óssea, uma retração gengival dos meus elementos, se eu fizer a instalação dessas peças da forma que ela vem originalmente, colando-as de forma como deve ser, o que eu posso acabar trazendo para o meu paciente? Será que ele não tem uma condição de necessidade de uma expansão, de que esses meus dentes, ao invés de manterem um torque negativo de posteriores, fazendo com que eu tenha essa deiscência óssea e essa recessão gengival, será que eu não posso utilizar de forma inteligente as minhas ferramentas? É isso que eu trago para vocês. Então, olha só. Mostrando numa imagem que eu tenho, muitas vezes, com um torque negativo, a exposição da raiz do meu elemento dental, perdendo toda a densidade óssea, que é tomográfica, e parece uma exposição da raiz mesmo, né? Lembrando que nessa condição aqui, não sendo uma questão de contaminação periodontal, existe um periósteo remanescente que, no bom posicionamento do meu elemento dental, essa estrutura óssea volta a ter imagem tomográfica. Então, eu trago justamente esta aqui para vocês entenderem que a situação aqui é de torque negativo, condição de oclusão, me traz essa dificuldade de manter um osso adjacente à minha raiz e que, se eu pensar no meu torque na hora da montagem do meu sistema, levando isso em consideração, eu posso sim trazer uma montagem nesse estilo, onde eu teria, ao invés de peças negativas posteriores, eu poderia estar trazendo para vocês torques positivos posteriores. Mas pode montar assim? Claro que pode. Desde que você tenha o entendimento do que você está fazendo, do entendimento que essa situação vai me trazer torques
positivos posteriores. Como assim? Percebam que a peça aqui do Damon Clear está de ponta cabeça. Se ela fosse colocada de forma normal, vamos dizer assim, não invertida, ela teria um torque negativo de menos 11. Mas eu não quero ter essa condição para este elemento em específico, nem neste, nem nos posteriores superiores. E olha o meu molar inferior. Olha onde é que foi parar o gancho para uso de elásticos. É claro, depois eu tirei essa pontinha aqui para não ficar incomodando o paciente. E percebam uma coisa, esses dois tubos do primeiro e do segundo são tubos do segundo molar, do lado direito, essa imagem à esquerda, simplesmente para que o meu gancho fique virado para a distal. Porque se eu pegasse o tubo deste elemento aqui, ele teria uma condição de torque de mais 18, se eu só invertesse a posição dele. Mas eu preferi pegar o do segundo molar para ter um torque mais positivo, já que ele está com essa deiscência óssea aqui. Ó. Se nós fizermos tomografia, com certeza o osso vai estar muito aquém dessa região. E por que ele está assim? Se ele tem uma mordida que não está cruzada totalmente. Então, claro, o contato prematuro e essa condição de inclinação tão negativa. Então, nós podemos sim inverter as peças, desde que você tenha um entendimento do porquê que está sendo feito aquela situação. E no inferior, que seria menos 28, a gente inverteu a peça, fazendo com que ele ficasse com torque positivo. E uma vez que eu trago a coroa para fora, eu consigo levar a minha raiz para dentro, sem com que eu tenha o meu dente passando pelo osso, e sim se movimentando com o osso. Essa é a condição. Já do lado direito, ele tem a genesia do lateral. Tá? Neste planejamento aqui, é um planejamento por conta de que foi feito extrações, já que ele tinha uma genesia, foi feito extrações para tentar encaixar a mordida dele, mas o paciente não ficou satisfeito com o final do tratamento e me procurou. E aí a gente identificou essa condição de deiscências ósseas, de recessões, e onde eu achei conveniente, eu colei a peça, como vocês estão vendo, de ponta cabeça. As superiores, todas elas, tanto esquerdo quanto direito, eu inverti as peças, fazendo com que elas ficassem com torques positivos e me trouxesse uma condição de saúde da região vestibular mais adequada. Já os inferiores eu montei normal e o tratamento está sendo desenvolvido. Aqui, o torque positivo, então, mais 11 dos pré-molares e mais 27 nos meus molares superiores, dando um torque positivo, trazendo a minha coroa para vestibular e devolvendo a minha raiz para o envelope ósseo, trazendo uma saúde periodontal. Esse paciente está em andamento, a gente já está numa fase um pouquinho mais avançada. Aqui eu já consegui colocar um elemento para que ele não ficasse sem a condição do lateral aqui. E estamos abrindo os espaços para devolver os implantes, devolver os elementos que foram perdidos com o implante. Ó, aqui a gente tirou, né, o ganchinho para não ficar pegando, mas olha como a condição de intercuspidação, mesmo eu não estando ainda com os fios retangulares da segunda e da terceira fase, que a gente já vai falar quando eu mostrar os casos clínicos, olha como eu tenho um bom relacionamento dos elementos, mesmo tendo as peças invertidas. Então, lembrando, se você tem um entendimento de cada dente, o que ele precisa, qual é a posição no espaço bucal e o que você pretende com o tratamento, você consegue fazer até a inversão de peças posteriores, fazendo com que elas fiquem positivas. Pessoal, 7h34, eu vou passar para vocês agora sobre os casos clínicos e vou parar de compartilhar um pouquinho aqui a minha tela. Carlos, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, Rogério. Então tá.
Pessoal, vou passar para os casos clínicos, vou iniciar com o tratamento de classe 2. Beleza. Temos agora 2 casos clínicos para mostrar para vocês. E, mais uma vez, lembrando do entendimento do uso da prescrição. Por que eu coloco um sistema Damon montado com high torque, com low torque? Por que eu inverto peças? Nos tratamentos, tanto de classe 2 e classe 3, vocês vão perceber que o fato de utilizar o elástico e a resposta do uso do elástico nas soluções desse tipo de tratamento faz com que eu tenha uma previsão do que a minha arcada vai sofrer com o uso dos elásticos e para que eu tenha a solução dentro alveolar, eu preciso ter a montagem do meu sistema de forma adequada. Então, eu vou passar para vocês o caso clínico, vou passar por um pequeno sumário, vou mostrar para vocês o planejamento, a prescrição que eu usei e um passo a passo para que vocês tenham a visão do que acontece num caso como este. Um caso de classe 2 também, por conta de uma maxila e uma mandíbula mal posicionada, mas eu já vou mostrar dentro do sumário o caso clínico, tudo bonitinho para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Está aqui o paciente, lembrando que a gente precisa dos exames ortodônticos, porém, a face é que me mostra o caminho que eu quero percorrer com o meu tratamento. O paciente não tem uma exposição gengival, apesar de que nessas fotos que vêm das radiológicas, né, o paciente lhe dá aquele sorrisinho amarelo ali, a gente não tem uma condição tão específica se ele tem uma exposição gengival ou não. Então, é uma avaliação que eu faço complementar no consultório, né, quebrando o gelo com o paciente, pedindo para ele sorrir de forma mais espontânea, e aí a gente verifica a real situação da exposição gengival ou não. E olhem o perfil desse paciente, tá? É um perfil que a gente, característico de classe 2, né? Onde eu tenho uma mandíbula retruída e uma maxila um pouquinho proeminente. Né? Ele tem um ângulo nasolabial ali que não chega a ser fechado, mas é um ângulo que é importante para a sua avaliação também, e a posição da mandíbula que está muito aquém, né? Olha só, um pouco mais próximo, o quanto que ele tem uma maxila, que a gente já vai ver que está um pouquinho protuída, e uma mandíbula bem retruída. Então, está aqui. O molar não chega a estar fugindo muito de uma classe 1, né? O pré foge um pouquinho, esse foge mais, e o canino vai fechar numa classe 2, né? Bem importante. Fora isso, uma mordida profunda, né? E um overjet superior. Foto anterior, então eu tenho a mordida profunda aparente, o overjet, né? A exposição dos elementos dentais anteriores. Do lado esquerdo, eu já tenho uma classe 2 de molar um pouco mais definida, pré-molares também, e canino totalmente em classe 2. Aqui uma foto oclusal, para vocês visualizarem o quanto que eu tenho de inclinação dos meus elementos e da forma do arco. Inferior também, segundos molares ainda em erupção. Aqui a foto panorâmica. Eu gosto de orientar os meus alunos que a foto panorâmica ela tem que ser lida, né? Eu preciso verificar bem os meus côndilos, eu preciso saber se o paciente tem ou não sisos em formação, ou se ele já fez a extração, ou se ele nem tem a formação. Eu costumo contar o número de dentes, porque eventualmente pela radiológica passa às vezes despercebido a ausência ou os supranumerários, passa despercebido. Então, é uma avaliação que você deve fazer com bastante critério. A cefalometria, então, vai trazer para a gente já viu que a face mostrou que ele tem uma mandíbula retruída e uma pequena projeção maxilar. A face já nos mostrou isso.
A parte dental nos mostrou também, e a cefalometria vai trazer para a gente, então, esses números que basicamente servem para complementar o nosso estudo. Então, olha só, uma maxila um pouquinho protuída, realmente, uma maxila mais retruída, tá? Me dando um ANB de 7,28. Então, o que nós vimos na face se reflete na cefalometria e é por conta desses números que a gente confirma o planejamento que nós vamos ver a seguir. Os elementos dentais, então, estão aqui com 25 graus de inclinação superior, com 6 de posição linear, e o inferior tentando recuperar um pouco de distância dessa mandíbula, mais vestibularizado, com 31 graus de inclinação, e também posicionados linearmente a 7,69. Então, mais uma vez, a cefalometria apenas me trouxe a confirmação do tratamento que eu já tinha visto na face do meu paciente. Um pequeno sumário, então, masculino, de 13 anos, uma maxila protuída, uma mandíbula retruída, os incisivos superiores e inferiores vestibularizados e uma mordida profunda. Um pequeno sumário para a gente poder continuar com a linha de raciocínio. O planejamento do autoligado Damon, então, pessoal. Instalação de sistema de Bracts passivo, Bracts Damon, com anterior superior, os centrais e os laterais, com os torques positivos. Nós sabemos que os superiores, nós temos 3 possibilidades de prescrição: o standard, o low e o high torque. Neste caso, eu posso utilizar tanto o standard, que é positivo, ou, dependendo do meu caso, eu posso utilizar até o high torque. E vocês vão entender que é por conta do efeito do uso do elástico que nós vamos ter que ter ou standard ou high torque. Neste caso, eu nunca poderia pensar num torque baixo para os incisivos superiores. E nos inferiores, eu tenho que ter torques negativos. Lembrando que esse paciente já tem 31 graus de inclinação vestibular e eu preciso recuperar essa condição para trazer a minha raiz para dentro do envelope ósseo. E com o sistema de Bracts passivos Damon, eu consigo fazer esse movimento para trazer o elemento dental para dentro do seu envelope ósseo. Qual o motivo de ter as peças anteriores assim, nessa condição? High torque superior ou positiva superior e low torque inferior. Vamos entender. A necessidade do uso é devido ao efeito do uso do elástico. Então, está aqui o meu paciente, classe 2, com uma posição do meu elemento superior de 23, onde o ideal de uma cefalometria padrão USP seria 22, e o meu inferior eu tenho uma vestibularização de 31, onde o ideal seria 25 padrão USP. Quando eu começo a uso do elástico, e no sistema Damon, essa condição também é muito importante, porque se você tem um bom diagnóstico, com um bom planejamento, o início do tratamento, ele é com tudo. Você inicia montando o sistema com tudo que for específico e necessário para aquele caso, com a individualização das peças específicas, e o paciente já sai com a condição do uso do elástico. Então, monta o aparelho e ele vai sair usando o elástico no primeiro dia. Eu costumo marcar o meu paciente, aqui em Floripa, 3 horas, um período inteiro. Eu deixo exclusivo para ele. Monto o aparelho inteiro, explico sobre higienização, explico sobre como que vai funcionar o tratamento, e o paciente sai do meu consultório com a consulta de retorno marcada para 60 dias depois. Eu não preciso visualizar esse paciente em 30 dias, porque a resposta em 30 dias, ela ainda não é biológica. Ela é uma resposta que acontece, se você chamar em 30 dias e visualizar, vai até se assustar às vezes, mas acalma, espera o sistema acontecer de forma adequada. Então, o paciente já sai com o uso do elástico.
E quando ele sai utilizando o elástico, o que vai acontecer com meus elementos dentais? Já que eu tenho uma ancoragem inferior posterior e uma ancoragem superior anterior. O meu elemento vai ter essa condição de ter uma força do superior para distal e uma força do inferior para mesial. E isso é o elástico que está me dando. Se eu tenho essa condição, os meus elementos anteriores eles vão ter momentos de força, que no superior acaba sendo uma condição de retroinclinação, trazendo os meus superiores diminuindo o meu torque, e os meus inferiores, que neste caso já são vestibularizados, eu vou vestibularizá-los ainda mais. Por isso a necessidade da instalação do sistema adequado, superior positivo e inferior negativo. Mas quando que essa resposta vai acontecer? Vamos lá. Então, eu tenho o uso do elástico, que vai me dar essa condição de novo posicionamento dental, e com o torque positivo superior e o torque negativo inferior, eu tenho a condição da remodelação dentoalveolar quando eu entrar, após a fase 1, quando eu entrar com fio retangular, acontece essa remodelação. Então, você inicia o paciente na fase 1 com o uso de elásticos e com o fio 0,14. Você vai manter esse paciente, vocês vão ver, num determinado momento que esta fase vai andando, você vai ver que vai ter um efeito colateral da posição espacial dos meus dentes anteriores. Quando você passar para a fase 2, após a fase 1, eu tenho essa condição de uma remodelação dentoalveolar. E a questão passiva, e principalmente do sistema Damon, ela é tão biológica que eu tenho resultados muito bons, onde a gente tem um movimento dental acompanhando, ou melhor, a minha estrutura dentoalveolar acompanhando o movimento radicular. Então está aqui, planejamento é a montagem do sistema de brackets superiores e inferiores, lembrando, para o classe 2, superior positivo, inferior negativo das peças anteriores. Se possível, nos classe 2, é sempre que possível inicie com levantes anteriores. Porque, normalmente, uma classe 2 nunca é só uma classe 2. Normalmente, uma classe 2 está associada a uma mordida profunda. Então, se você consegue fazer levantes anteriores, melhor. Se não, inicia com os levantes posteriores, apenas para desoclusão das peças, para que você não tenha contato prematuro sobre as peças e tenha o paciente acaba tendo emergência descolando as peças. Então, faça os levantes posteriores e os elásticos precoces. No momento que você conseguir fazer o levante anterior, passa para o levante anterior. No caso que eu vou mostrar, a gente usou o Damon 3MX, tá? O Damon 3, ele tem os torques de mais 7, que seria o torque baixo, o Standard, que seria o mais 12, e o High Torque, que seria o mais 17. Já nos inferiores, para o Damon MX, eu tenho o menos 6, que seria o baixo torque, e o Standard, que seria menos 1. Esse menos 1, pessoal, lá de Andrews, é a posição que o elemento dental tem dentro do que seria uma norma oclusão. Mas você pode utilizar as ferramentas de forma adequada com o resultado que você fez a partir do uso do elástico. Então vamos lá. Montei o aparelho no paciente, o paciente instalou um high torque superior, com mais 17, e instalou o menos 6 inferior, que seria o torque baixo, para que eu tenha uma resposta dentoalveolar. Lembrando que o paciente, após o uso do elástico, faz uma nova posição espacial dos elementos anteriores e, a partir do momento que eu entro com os fios retangulares, aí eu vou ter uma condição de remodelação dentoalveolar. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho uma posição mais adequada nos meus elementos e eles estando dentro do envelope alveolar. Se caso, na efetiva correção da classe apenas com o uso do elástico não acontecer, a gente precisa sim evoluir até um fio 19 por 25 de aço para poder usar os propulsores mandibulares. Aqui eu trago para vocês um tipo,
só para exemplificar para vocês. Então, olha só. Entender e conhecer as prescrições são fundamentais para usufruir de todo o benefício que os torques incorporados ao sistema de brackets nos traz. Se você não consegue visualizar que eles são responsáveis por finalizar, por polir, por lapidar o tratamento que você está preconizando instalar no teu paciente, vamos voltar para trás e vamos entender novamente que o resultado do bom tratamento vem a partir do momento do teu diagnóstico, da face do planejamento e, claro, de botar tudo isso em prática. Então, aqui, vou passar um pouquinho mais rápido, porque nós já estamos aqui com 10 minutinhos. Nesse caso, fase 1. O que eu costumo ensinar para os meus alunos? Se você puder resolver essas 5 determinações dentro da fase 1, e o que é fase 1? É o uso do 014 Kupernitai termoativado, né, que já vem no nosso kit da Damon. Então, você utiliza esse fio, se possível. Muitas vezes a gente não consegue resolver todos esses 5 itens na fase 1, mas lembrem-se, se você consegue diminuir os apiamentos, diminuir as rotações, resolver os problemas sagitais, por exemplo, pacientes com mordida cruzada, usar elásticos, para que eu possa resolver a mordida cruzada. O sagital, classe 1, classe 2 e classe 3, você deve tentar resolver esses problemas antes. O transversal, agora sim, com o uso de elásticos, cola botão na palatina dos superiores e usa elástico para descruzar as mordidas, e resolver o alinhamento e nivelamento. Se você não tem essas situações já definidas, não precisa estarem completamente resolvidas. Pode ter uma rotaçãozinha ou outra ainda a resolver, e aí sim você vai passar para a fase 2? Pode. Mas principalmente os problemas sagitais. E por que eu digo dos problemas sagitais? Deveriam ser resolvidos na fase 1, com fio 014, fio redondo. Porque a fase 2, gente, é a fase da resposta dento-alveolar, devido aos fios retangulares, com a leitura dos torques dos slots. Então, é nessa fase que eu vou ter aquela remodelação. É nessa fase que eu vou ter o efeito do uso do elástico devolvido no sentido de reposicionar o meu elemento de forma correta. Na fase 3, a gente tem a condição do refinamento, né? Com a necessidade ou não de dobras de primeira, segunda e terceira ordem, e até a necessidade do uso de propulsores na classe 2, como eu mostrei para vocês no esqueminha que eu mostrei. Então tá aqui, ó, instalação superior e inferior, levantes anteriores, sempre que possível, o fio 14, como eu expliquei, e o elástico já sai de classe 2 com 100 gramas de força. Vou passar mais rapidinho. Então tá aqui, gente, tá montadinho Damon MX, superior e inferior, um zoom para vocês verem, olha só, o high torque ele vem com essa marquinha de vermelhinha no centro, e o low torque do inferior vem com um verdinho, tá? Então, montagem do sistema, positivo superior e negativo inferior, e faz com que o tratamento desenvolva com o uso dos elásticos. Quando a gente entra na fase dos retangulares, como eu já estou aqui, não quer dizer que eu tenho que diminuir ou parar o uso dos elásticos. Ele continua, mas com o resultado acontecendo do uso dos elásticos, o paciente vai vindo para uma posição de assentamento da oclusão em classe 1, e aí eu consigo chegar a um tratamento com essa finalização, onde eu tenho um paciente que inicialmente tinha uma mordida profunda, uma classe 2 de caninos, e um pouquinho dos molares, principalmente molar esquerdo. Eu chego nessa fase onde eu tenho uma condição de finalização de um caso que, na teoria, seria muito difícil de tratar, e a gente consegue um resultado bem bacana com 10 atendimentos. É isso que vocês devem levar em conta quando vocês forem fazer o planejamento e o orçamento de vocês. O caso Damon, sendo bem tratado, ele é muito rentável. Esse caso, se eu dividir pelo número de atendimentos, acaba me fazendo com que cada atendimento que eu fiz, eu ganhe muito mais, em média 3 vezes mais, do que apenas uma manutenção, por exemplo. Então, assim, é essa conta que você deve fazer. Esse caso, então, levou 23 meses, o paciente veio até o meu consultório 10 vezes, e
eu tenho uma estabilização, ó, 2 anos e 10 meses depois, essa foto é agora de junho desse ano, tá? E está encaixadinho, classe 1, ainda com a mesma condição. Porque nós apanhamos muito no início por conta da ideia de que esse tipo não vai funcionar, vai voltar tudo. Então, a gente já tem hoje muitos casos mostrando que tem uma finalização e uma estabilidade bem bacana. Carlos, tudo bem por Ótimo. aí? Belo caso, impressionante o resultado. 10 visitas para você resolver esse caso realmente saber Bacana, trabalhar né? muito bem esse conceito de força leve e deixar a coisa funcionar, né? O, Então, como é que tá o chat aí? O pessoal quer ir embora tem uma já? Eu posso... dúvida, tem uma Pode dúvida aqui da mandar. Flávia, só que é o seguinte: durante o planejamento, qual que é o cuidado com o tamanho da sínfise na escolha do torque? Nos casos verticais, você faria algum tipo de alteração da prescrição, do planejamento? Assim, ó, normalmente a sínfise me assusta mais nos casos de classe 3, tá? Uhum. Porque o paciente já tem uma descompensação, né? Ele já tem uma condição da sínfise bem fininha, a raiz já está bem lá, exposta. Então, nesses casos, principalmente no classe 3, a inversão da peça, colocando uma peça positiva, fazendo com que eu tenha, com o uso do elástico, trazendo essa raiz para dentro do envelope ósseo, eu tenho uma solução e não uma preocupação. Então, a sínfise me assusta mais no classe 3, mas com o tratamento eu trago a sínfise ainda mais para dentro do envelope alveolar. Ótimo, ótimo. De qualquer maneira, acho que ficou explicadinho, a Flávia complementou, lindo caso, né? A Tainá também colocou lindo caso. No caso do classe 2, utilizamos low torque nos incívios inferiores e nos caninos. Você utiliza high torque nos caninos inferiores? Não. No meu caso, eu instalo só o mais 7, que é o standard. Ótimo. Mas é o standard, não boto nos meus caninos. Eles são positivos por si só, o standard. Não inverto. O canino, para mim, é um dente que tem que estar bem assentado, né? Ele é um pilar. Então, o trabalho do canino estando um pouquinho vestibularizado já é o suficiente para eu conseguir uma oclusão, um perímetro de arco muito bonito. Legal, ótimo. Última pergunta, acho que antes da gente seguir adiante. Sequência de fio 014, qual que é a sua sequência básica nesse tipo de caso? Então, Carlos, essa apresentação a gente precisou enxugar um pouquinho, mas eu tenho toda a condição, até eu posso, já digo de antemão para todo mundo, que no final, quem quiser ir, é só fala comigo lá no Instagram, deve ter aí, na apresentação tem o meu Instagram, é Rogério Silva Horto, que eu tenho essas apresentações completas com o protocolo de fios, e se vocês quiserem é só me procurar lá no Instagram que eu mando para todo mundo com o maior carinho do mundo. Mas o protocolo de fios, respondendo a pergunta, seria sim, o 014, primeira fase. E isso eu bato muito na tecla, tá? Porque se você quer, no intuito de acelerar o seu caso, já passar para o 14 por 25, você não pode esquecer que vai ler a prescrição. Então, se você estava numa classe 2, usou o elástico e diminuiu essa classe 2, e antes de concluir essa situação, você passa para o 14 por 25, o que acontece? Você vai devolver uma classe 2. Então, lembrar que passar para a segunda fase é tentar estar com aquelas 5 itens, né? Rotação, apinhamentos, classes sagitais, né? Transversal e o alinhamento e nivelamento, tentar com que isso já esteja mais nas suas mãos, para daí passar para o fio retangular, que daí então, o 14, primeira fase, segunda fase, 14 por 25 e o 18 por 25, para complementar a resposta dento-alveolar. Nessa fase eu só estou pensando nisso agora. Eu não estou mais pensando no apinhamento, nas rotações, eu estou pensando na resposta dento-alveolar. Eu já estou na segunda fase.
A rotação, o apinhamento era lá na primeira fase. Puxa, estou cheio de casos assim. Volta! Não é vergonha nenhuma a gente voltar fio. E para o paciente, ele não tem que entender mais do que a gente. Ele não pode dizer em toda consulta assim, hoje eu vou trocar o fio, né? Quem nunca passou por isso? Você tem que ensinar para ele que, às vezes, retroceder o fio não é ir para trás no tratamento. Às vezes é solucionar. Às vezes você está com tudo lindo, mas a classe 2 não ficou completa. Volta para o 0,14, toca elástico, resolve isso primeiro, depois mantém o uso de elástico e aí volta para a fase dos fios retangulares, mantendo o uso de elástico. É mais fácil do que você ficar meses e meses pedindo para o paciente utilizar elástico e não ver resultado. Não vai ver? Porque a resposta dental-alveolar está acontecendo com o torque que está incorporado. Se você fez o planejamento correto, faça as atitudes corretas. Entende, Carlos? Legal. Bom, e essa é uma das vantagens de cobrar preço fechado, né? Você acaba tendo uma flexibilidade muito maior nisso aí. Justamente. A ideia é essa. Carlos, eu me disponho a ficar mais um pouco e apresentar o caso de classe 3. Eu não sei se é possível. Eu acho que todo mundo adoraria ver o caso de classe 3. Se você puder, agradecemos. Pode ser, então. Então, vamos continuar aqui. Vou apresentar para vocês o caso de classe 3, que é mais uma consolidação do entendimento dessa condição, de que o tratamento ele tem que ser a partir do diagnóstico, fazer o planejamento e utilizar, botar em prática essa condição. Só que usar a ferramenta de forma adequada. Não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir. Porque é uma Ferrari. Aí basta você saber botar o pezinho no acelerador dele, né? Ok, pessoal? Vou continuar então. Aqueles que puderem nos acompanhar, fico feliz. Então tá aqui, ó. Um caso de classe 3. Agora, a gente já passou por alguns entendimentos, então eu vou ser mais breve com os comentários, tá? Então vamos lá. Ok, então está aqui meu paciente de classe 3, uma exposição do sorriso pequena, uma postura mandibular anteriorizada, né? Então a gente consegue verificar que ele tem, apesar de estar com a barba, né? A barba ainda mascara um pouco. Normalmente o classe 3 ele faz isso para mascarar o problema. Então eu tenho um SMA aqui menor do que um SMB, mas é a face que está me mostrando isso, tá? Então vamos lá. Meu diagnóstico está vindo da face, eu estou vendo os elementos dentais, uma classe 3 completa, né? Olha só onde é que está o meu molar lá, ó, ele deveria estar aqui, está lá atrás, os meus pré-molares então em classe 3, o canino totalmente em classe 3, era para estar apoiado aqui, está lá atrás. Aqui eu tenho um pequeno desvio de linha média, né? Por conta justo da classe 3 e de que a boca da gente deveria ser uma caixa de sapato, né? Onde a tampa encaixa na caixa. E ele não consegue fazer isso. Então, para mastigar, ele precisa jogar a mandíbula para o lado e para frente para conseguir ocluir em algum ponto. Deste lado, eu tenho uma classe 3 de molar também, porém, por conta da rotação, o meu canino aqui não ficou tão em classe 3. Mas, na manipulação, o paciente fica totalmente em classe 3. Lembrando que eu tenho que olhar para o meu paciente, côndilos, sisos, verificar isso. No classe 3 eu já vou falar para vocês sobre momento de extração, contar número de dentes, tudo aquilo que eu passei, né? E olha aqui, gente, olha a quantidade de posicionamento anterior da minha mandíbula. Um classe 3 definido e pode-se dizer que seria um tratamento cirúrgico? Claro. Num tratamento convencional, descompensar esses elementos que estão retroinclinados e estão vestibularizados superiores, já vai me dar um gap ali para poder fazer a cirurgia bem tranquila. Mas nós vamos fazer diferente, vamos tentar resolver essa bronca com essa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Então, o SNB dele maior, invertido, onde me dá um ANB de -2. E o que é bem comum nos classe 3, vestibularizado superior, porém, uma posição menor, linear, e uma retroinclinação dos elementos. É nesse caso que eu tenho aquela sínfise bem fininha, né?
porque o paciente joga a raiz lá para frente e chega a ficar uma digital aqui, ó. Se você avaliar o paciente aqui, ele dá para ver as raízes, né? A forma das raízes, né? Então, tá aqui um pequeno sumário, paciente adulto de 31 anos, maxila retruída, mandíbula protraída, incisivo superior vestibularizado e inferior retroinclinados, classe 3, por deficiência maxilar e excesso mandibular, cruzado anterior e posterior. Planejamento do autoligado no sistema Damon para classe 3. Anteriores superiores negativos e inferiores positivos. É ao contrário do classe 2. Se você pegar o classe 3, o modelo de gesto dele, e inverter, vai ver que a mordida ficaria certa. Parece estar de ponta cabeça. E se você entende isso, inverte as peças. Inverte as peças para que momento? Fase 2. É lá na fase 2 que você vai utilizar essa prescrição adequada para o classe 3. Qual o motivo, então, de inverter? O efeito do uso do elástico mais uma vez, já que no sistema Damon você inicia o tratamento e o uso do elástico é precoce. Então, posição inicial dos incisivos é a que tem do meu paciente. Eu vou começar a utilizar o uso do elástico. Eu vou ter um movimento mesial do superior e distal do inferior, onde isso gera um momento de força nos meus anteriores e vai fazer uma retroinclinação dos inferiores e uma vestibularização do superior. E é essa nova posição que eu preciso prever do meu tratamento, onde, quando eu for entrar na fase 2, aí eu resolvo essa condição, trazendo o meu elemento para dentro do envelope ósseo, biologicamente falando. Então, está aqui. Se eu fosse utilizar, então, o uso de torque negativo superior e positivo inferior, para a remodelação dentoalveolar, não poderia ser a peça normal. Eu preciso colocar a peça do sistema Damon de ponta cabeça. Então, é aquela peça daquele elemento dental, dele próprio, você só vira ele de ponta cabeça. É só isso. Não precisa pegar do central, colocar do 11 e botar no 21, não é nada disso. É a peça do 11 vira de ponta cabeça, a peça do 21 vira de ponta cabeça. Ela vai ficar com torque negativo. E esse torque negativo é, como eu estou falando, após a fase 1. Percebam que, neste caso, eu já consegui um trespasse anterior que um classe 3 não tem. Eu já tirei a mordida cruzada anterior e passei para uma mordida com um overjet, se possível. E aí sim, quando eu passar a fase 1, com um avanço do ponto A e reposição das inclinações dos elementos anteriores. E ponto A avança. Incrível. Não querendo dizer que não seria um caso cirúrgico, bate também é um caso cirúrgico, mas aqui a gente tem uma remodelação dentoalveolar que é capaz de movimentação até do ponto A. No início da apresentação, a gente mostrou lá, no caso do outro paciente, que a gente saiu, né, de -2 para 1 positivo. Isso é remodelação óssea e, neste caso de classe 3, o avanço do ponto A. Prescrição. Então, aqui, Damon Kill, gente, é um pouquinho diferente. Esses números, outra coisa. Preciso gravar isso? Você vai gravar na marra. Porque vai acontecer de você planejar o teu caso e buscar essa informação. Você vai buscar 1, 2, 3 vezes. Daqui a pouco você já... Ah, não. High torque já sei que é 22. Vou usar standard porque esse elemento já é mais vestibularizado. Ou vou usar um baixo torque no inferior porque é um classe 2. Essas coisas vão sendo assimiladas conforme você vai tendo uma casuística. Claro que, ainda assim, eu preciso eventualmente olhar para a tabela. A minha memória é boa, mas ainda assim, eventualmente, eu preciso ir lá dar uma cutucada, ver. Tá, mas esse, por exemplo, inversão de posteriores, eventualmente eu preciso olhar na tabela. Ah, eu quero um torque positivo, tá? Elas são negativas, mas quanto? Precisa ser 28 ou pode ser um 18? Aí eu vou lá na tabela, vejo qual que eu quero e peço e inverto essa peça. Beleza? Então vamos para frente. Está aqui a prescrição. Aqui, então,
o Damon Kiel Standard superior, que seria invertido, seria mais 15, e o inferior seria invertido, aliás, superior negativo, menos 15, e inferior invertido, mais 3. Negativo superior e positivo inferior. Por que isso? Porque a partir do momento que eu passei a fase 1 e eu entrei com o meu fio retangular, olha o fio retangular entrando, aí ele vai devolver. Mais uma vez, são nesses casos que a gente não conseguiu na fase 1 fazer esse trespasse acontecer, e aí você estava quase chegando à classe 3 para uma boa intercuspidação anterior, aí você está agoniado, passa para o fio retangular, lá se perde a classe 1 que você estava conquistando. Acontece isso várias vezes. Tem isso nas escolas? Muitas vezes. O que tem que fazer? Volta para o fio redondo, volta a usar o elástico, intensifica o uso do elástico, passa esse momento para daí voltar para o fio retangular. Guarda o fiozinho dele na pasta, bota o fio redondo. A hora que efetivamente passar essa fase, aí entra para o fio retangular. Então está aqui, entender e conhecer as prescrições são fundamentais, a gente já viu sobre isso. Passo a passo, instalação do superior e inferior, levantes posteriores. Levantes, na minha opinião, servem para desoclusão, para que eu não tenha as minhas peças soltas. Para isso. É minha opinião. Fio inicial 0,14 e toco elástico. Tá? Protocolo de fio 0,14, fase 2, 14 por 25, 18 por 25, fase 3, fios de aço para dobras. Elástico cruzado com vetor de classe 3 até 120 gramas de força, medir com tensiômetro. Neste caso, pessoal, eu já utilizei para fase 1 o uso do elástico de classe 3, mas ele vetorizado. Vocês vão verificar que ele não sai de vestibular para vestibular. Ele sai de palatina superior para vestibular inferior. Então, usei elásticos para que ele viesse a ter um movimento tanto anterior quanto de expansão, tudo no primeiro dia. Vocês já vão ver na imagem. Olha aí. Então, está aqui. Prestem atenção. Anteriores invertidos de ponta cabeça. Ó, ponta cabeça, ponta cabeça, ponta cabeça. Todos os anteriores e inferiores ponta cabeça. E standard nos caninos, tá? Mais 7. Standard, normal. Os anteriores invertidos de ponta cabeça, e nesse caso eu usei elásticos, ao invés de ser um classe 3 puro, que seria lá do primeiro ou segundo molar inferior, deixa eu voltar aqui, passei sem querer. Ó, em vez de sair aquele elástico que vem até o canino, primeira fase de 90 a 120 gramas, eu pulei esse protocolo e entendi que eu queria que já viesse um elástico de classe 3 vetorizado. Tá vendo que ele sai de dentro e vem para fora? Pode fazer isso? Claro, gente. Utiliza a ferramenta. Cola botão e faz com que funcione. Beleza? Vamos para frente para vocês verem a finalização, para a gente não prolongar demais. Olha só. Solicitar a exodontia após o início do uso dos elásticos. Então, assim, eu peço para o meu paciente tirar antes o siso? Não. Se ele tem siso, eu falo, cara, segura esse siso aí, nós vamos montar o aparelho. Quando montar o aparelho, eu te libero para fazer a cirurgia para tirar o siso. Por que eu faço isso? Por uma condição de resposta dento-alveolar. Quando eu tenho a remoção do meu siso, a cirurgia faz com que eu tenha uma inflamação nessa região por conta da cirurgia, e eu tenho como se fosse um exército trabalhando a meu favor, que veio a esse local por conta da cirurgia. Então, faço a cirurgia do siso, no mínimo, no classe 3, inferior. Se quiser fazer os 4, pode fazer. Mas, neste caso, eu preciso que ele tire os sisos inferiores após o uso do elástico. Então, eu não perco a oportunidade que vai ter uma inflamação para ter a movimentação dental. Tá? Existem já estudos que mostram a condição de que se você faz microperfurações, você consegue uma movimentação dento-alveolar muito mais biológica e mais rápida. Então, neste caso, por isso que eu botei esse slide para vocês, eu peço a remoção do siso depois do uso do elástico. Ok? Então tá. Vamos lá, volta para a primeira fase. Quem não pegou, ó.
resolve na primeira fase, o primeiro fio. O paciente saiu do consultório com tudo montado, volta daqui 60 dias e eu vou esperar para ver se ele vem com os apinhamentos resolvidos, com as rotações resolvidas, com o problema sagital, se ele usou o elástico ou não, com o problema transversal, que nesse caso ele já saiu usando os dois, né? O de 3 vetorizado, e se tem um alinhamento e nivelamento. Chegou para mim nessa condição, aí eu passo para a fase 2. Não chegou, espera mais 60 dias, orienta o uso do elástico, faz com que o paciente entenda que o investimento que ele está fazendo depende do cuidado que ele tem com o aparelho e com o uso do elástico. Então, assim, é necessário que o paciente entenda isso. Beleza, passei a fase 1, vou para a fase 2, que tem a condição da resposta dento-alveolar, que a gente está vendo que nós montamos o sistema de ponta-cabeça anterior, porque eu sei que o resultado da fase 1 vai ter o efeito colateral, que a gente já viu acontecendo. E a fase 3 é a fase de refinamento, né? Dobras, às vezes ajuste de altura de colagem, e inset offset, você faz, se necessário, estabilização e remoção. Vamos quase, gente. Aqui a foto inicial novamente, vetorizado os elásticos, saindo da posterior de palatina para anterior de inferior. E está aqui o caso finalizado. A gente já vai ver com quantos atendimentos, mas é uma situação que também me orgulha muito, porque é um paciente que não queria fazer cirurgia e saiu de um resultado de uma mordida de classe 3, sem uma função mastigatória bacana, e a gente trouxe o paciente para essa condição de uma mordida bem melhor. E eu sei, tá? Porque eu também sou ortodontista, de que a gente fica buscando problemas. Eu também enxergo alguns problemas, mas esses problemas que eu enxergo não são capazes de deixar ainda assim esse trabalho como um bom trabalho. Então, o premolar que não está bem intercuspidado, isso vai acontecer naturalmente com a própria mastigação. E os detalhezinhos que, eventualmente, uma linha média que não ficou tão bem posicionada e tal, isso são detalhes que a gente, sim, enxerga, mas do que era para o que foi, né, do antes para o depois, eu me orgulho desse resultado também. Está aqui. E quantos atendimentos? Para um caso desse, 11 atendimentos. Agora ficou melhor, né? Até então a gente estava vendo alguns problemas, mas se o cara só veio 11 vezes, não, mas o paciente tratou lá, um amigo meu tratou 4 anos. 48 vezes ele foi no dentista, eu atendi esse cara 11 vezes. O tratamento dele saiu de uma posição de classe 3 cirúrgica para uma condição muito melhor em relação à função mastigatória em 19 meses. Então, é isso que eu tenho para trazer. E uma condição que é muito importante, isso aqui tem vários artigos mostrando que a postura do paciente tem tudo a ver com a nossa postura mandibular. Então, essa ligação é muito estreita, né? O paciente que tem uma postura bacana tem uma condição ereta, a condição da coluna vertebral responde se eu sou um classe 3 e se eu sou um classe 2. E isso aconteceu também com o meu paciente. Olha a cefalometria dele, gente. O paciente chegava a ter uma condição, percebam aqui, ó, a coluna vertebral dele aqui, ó. Olha como melhora, tá? Então, olha o overjetzinho que a gente tenta trabalhar para que o efeito de recidiva, que se acontecer, paciência, você luta e trabalha para que isso não aconteça. Mas, eventualmente, existe a recidiva? Sim. Então, se você puder sobrecorrigir, melhor ainda. Uma foto um pouco mais de próximo, perto, para vocês visualizarem, né, a condição do overjet que causou aqui inferior, muito bacana, o que era um trespasse negativo, virou um trespasse positivo. O paciente chega a estar meio olhando para baixo. Depois de 20 meses, né, depois ele já tinha tirado o aparelho, aí foi fazer os exames de documentação final. O paciente tinha uma posição, então, de classe 3 e veio com uma posição cefalométrica e de fotografia, já uma postura de coluna vertebral bem melhor, né? Bom, gente, consegui, um pouquinho atrasado, 20 minutinhos atrasado. Carlos, tá aqui meu Instagram, pessoal que quiser aí um material com tudo que eu passei para vocês, eu tenho o maior carinho de poder passar para quem quiser. E
fico à disposição de vocês para tudo que vocês tiverem de dúvidas ou de ajuda, pode contar comigo que estou à disposição. Espero que as minhas palavras tenham feito algum sentido, no sentido de que vocês mudem a chavinha, comecem realmente a fazer com que vale a pena o investimento, estudem, façam com que o paciente de vocês valorize o tempo de cadeira que vocês dão para ele, mas façam com que o trabalho também faça para vocês um reflexo positivo no sentido de ter tempo para poder fazer as coisas, para poder estar com a família e para poder se dedicar aos pacientes. Ok, Carlos? Teu som acho que está desligado, Carlos. É isso. Super legal de novo. Obviamente, né, vocês focam muito na parte técnica, o meu foco é sempre nessa parte um pouco mais administrativa, operacional e lucratividade, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é exatamente isso. Cara, é aquilo que você falou. Você poderia ter tratado esse caso em 48 visitas, você tratou em 11. Num cálculo simples, é mais de 4 vezes mais de ganho por atendimento. Sim. Né? E é interessante que o paciente que vai estar buscando esse tipo de tratamento, ele sabe que o tratamento dele não é fácil, ele sabe que o tratamento dele é complexo. E quando você apresenta um resultado desses, é isso que eu falo muito com o pessoal, da necessidade de vocês ganharem autoridade, demonstrarem o diferencial do que vocês estão fazendo. Né? Nos casos simples, obviamente, é muito mais fácil você fazer isso, porque você acaba, digamos assim, é impressionante. Né? Agora, Legal, nos casos simples também, o que eu falo às vezes para o pessoal é exatamente isso. Se você tratou um caso desses em 11 visitas, imagina um caso simples, cara. É isso que faz movimentar um consultório. Tá? Mas antes, eu só preciso que você me responda 2 perguntinhas aqui, tá? Tem muita teologia aqui no bate-papo, depois eu quero que você dê uma olhada. Uma pergunta da Michele. Qual a consequência dos efeitos colaterais que acontecem na fase 1 com associação de elástico no uso do fio redondo? Então, é justamente essa condição de efeito colateral que faz com que a minha prescrição seja pensada e planejada antes de montar no paciente, antes mesmo de eu pedir o meu sistema para minha representante. Até quero mandar um abraço para a Cíntia, minha representante aí, gosto muito, me atende super bem, obrigado, Cíntia. Mas Tá na assim, plateia, gente, tá na plateia. ela tá aí? Então, ó, que bom. Mas assim, o uso do efeito, o efeito colateral, ele tem que ser previsto. Se você consegue visualizar isso, você vai usar a ferramenta específica para recompor esse movimento. Então, tanto classe 2 quanto classe 3, eu já sei que eu vou ter o efeito colateral. No classe 2, de uma vestibularização inferior e uma retroinclinação superior. Então, eu já preciso visualizar que a minha peça não pode ser compatível com essa posição colateral que vai ter. Ela vai ter que repor essa condição. Só que a grande maioria das pessoas acaba patinando um pouquinho mais no uso do sistema Damon pelo fato de querer evoluir o quanto antes a condição no sentido de mudar fios. Não é isso. Você tem que primeiro, no teu planejamento, pré-visualizar o efeito colateral do uso do elástico, assim sendo a necessidade, principalmente no classe 2 e no classe 3. Então, se eu sei que eu tenho essa condição de resposta, que vai ser um efeito colateral, o uso da prescrição, que o Damon foi muito inteligente, espetacular, ele me deu a ferramenta específica para eu poder, prevendo esses efeitos, colocar de maneira que quando eu entro na segunda fase, que é o retangular, a minha resposta seja compatível com a solução daquele efeito colateral. Então, assim, não sei se eu consegui responder a pergunta da Michele, o que era em relação ao meu efeito colateral, não é? Eu acho que é um ponto importante, Rogério, que é exatamente isso. O pessoal, na ortodontia tradicional, qual que é o processo comum? Você vai e resolve os problemas que surgiram.
E o que a Sim, gente está propondo, o que você está propondo, o que você está falando de planejar esse tratamento antes, é exatamente isso. Aonde que eu vou ter problema? O isso que aí. vai acontecer quando eu começar a utilizar essas mecânicas? E daí você escolhe a prescrição de acordo com o que você já está vendo antecipadamente, Sim, né? Isso que eu sempre falo muito para o pessoal, que a diferença do que a gente tem visto aqui é exatamente essa necessidade, ou a capacidade de você fazer esse planejamento antecipado economiza muito tempo no final do tratamento. nossa, sim. Uhum. Sim. Então, assim, ó, num caso onde eu não vou usar elásticos, por exemplo, um caso de classe 1 com apinhamentos, onde é que eu fico a individualização das minhas peças são, primeiro, se eu tenho posteriores com deiscência óssea, com reabsorção, eu faço inversão, eu boto peças positivas em posteriores, onde o normal não é assim, todas as prescrições são negativas, porque veio lá de Andrews a condição de termos torques negativos. Eu trouxe para vocês a base da onde a gente tem que ter o entendimento. Então, assim, se eu tenho uma deiscência de um molar, estou com uma recessão gengival, eu inverto a peça, eu coloco positiva. Se eu tenho de um classe 1 só com apinhamento, estou pensando nesse caso, um lateral semelhante a um caso de classe 2, onde eu tenho aquela 2-2, onde eu tenho os laterais vestibularizados e os centrais retroinclinados, mas ele é classe 1, eu não vou usar elásticos. Eu já prevendo que essa condição está ali e que com a dissipação do apinhamento eu vou ter uma expansão de todo mundo, por que não eu posso refinar essa condição de melhor posição dos meus centrais e dos meus laterais, colocando um torque baixo no lateral e um torque alto nos centrais. A peça está lá, eu posso montar de acordo com o que eu preciso. Aí, quando eu penso no classe 2 e no classe 3, é quase que um protocolo. Claro que eu faço individualização para cada paciente, mas classe 2, positivo superior e negativo inferior. Porque se eu vou usar o elástico, eu sei que eu vou ter o efeito colateral, que seria uma nova posição espacial dos meus elementos anteriores, então toca a ficha no elástico, fase 1, fio redondo, deixa acontecer. Eventualmente acontece assim, o paciente monta o sistema autoligado e não está acostumado, o colega monta, e o paciente volta no mês seguinte, porque ele está agoniado para ver a resposta, e aí o paciente volta com vários diastemas. Aconteceu isso com alguém? Pode. A maioria vai levantar a mão aqui que já aconteceu. Porque em 30 dias, o que acontece? É uma explosão de movimentos e o organismo acaba fazendo isso. Agora, uma vez que eu tenho a resposta do meu orbicular sobre os meus elementos dentais, uma força de 40 newtons em cima dos meus elementos, e aí sim eu vou ter a reposicionamento dos elementos, para que eu vejo o cara em 30 dias? Só para me apavorar? Então, o ideal é a gente ter os retornos pelo menos a cada 60 dias. Quer chamar o cara de 30 em 30? Quer fazer protocolos rápidos e tentar fazer de maneira mais rápida o atendimento? Só cuidado com a resposta biológica. Então, espera o organismo responder. Se esse paciente responde de forma mais rápida, se você tem esse feeling de sentir isso, tudo bem. Agora, eu não. Em 10 atendimentos, como vocês viram aí, um dos casos de classe 2 em 10 atendimentos, levou 19 meses, levou 23 meses. Não importa quanto tempo ele vai levar de aparelho em boca. O que importa é quantas vezes ele veio e o resultado que eu obtive nesse menor número de vezes que ele voltou para mim. E não que ele ficou 10 meses. Eu já digo para o meu paciente que o resultado vai acontecer de acordo com a biologia dele e não com o número de atendimentos. Para o paciente, eu digo isso. E para mim, nos meus cálculos, para minha lucratividade de consultório, quanto menos eu atendê-lo e o resultado acontecer, melhor, porque o pacote fechado me dá uma condição de menor número de atendimento dividindo o valor que foi pago, eu recebi muito mais. Então, a lucratividade do sistema Damon é nesse sentido. Lembrando alguns pontos do pessoal, só reforçando, vocês podem pedir prescrições individualizadas para cada
cada paciente, ou seja, a gente consegue enviar isso um dia depois do pedido. Segundo ponto, nós temos um kit de bractes diferenciados que você já pode ter um bractes high torque, low torque dentro do seu consultório superior e inferior, para você poder adaptar eles no momento da colagem. Então, assim, a gente tenta facilitar bastante a parte da montagem da prescrição, tá? Última perguntinha aqui só do Antônio. Você usou Kobayashi, eu não sei se a pergunta é Kobayashi ao invés Sim. Uhum. Sim. Se eu uso o E Kobayashi, por quê? normalmente... Uhum. Eu uso o Kobayashi porque eu vim de uma condição de ortodontia convencional onde a gente usou muito a mão, né? Eu tenho um pouco de facilidade com dobras e então, assim, eventualmente a gente pode usar o hook, né? É o hookzinho, né, Carlos? Isso, o hookzinho. Isso. Mas, por facilidade para mim, eu utilizo o Kobayashizinho tanto para cima quanto para baixo. Quando eu boto para baixo, eu boto um pouquinho de resina para ele ficar mais firmezinho. Mas eu boto o Kobayashi onde eu quero encaixar o elástico, eu boto um Kobayashizinho, o menorzinho possível, só para engatar o elástico. Não sei Legal. se era essa a pergunta que o colega fez. Acho que era bem isso aí mesmo. Bom, mas de qualquer maneira, são 8h30, a gente atrasou um pouco. Falo também que você não é professor se você não atrasar uma aula, né? Porque eu não conheço um professor que não... Tentei falar o mais rápido que eu pude, mas tem coisas que eu não consigo, que eu acabo sendo bem italiano aqui, falo com a mão mesmo e vai embora. Não, mas exatamente, acho que essa ideia, sabe? Muito obrigado. Eu achei a apresentação extremamente didática, Rogério. Tenho certeza que o pessoal, os comentários também são muito legais, e todo mundo adorou. Eu queria agradecer muito, realmente, a sua disponibilidade de estar vindo aqui, compartilhando essa informação. Eu tenho certeza que também o pessoal aproveitou demais. Eu acho que, assim, você detalhou muito bem os passos em que você tratou esses casos. Acho que foi do começo ao fim, tanto na parte de planejamento, mecânicas, até a conclusão final. E eu só tenho a agradecer e deixar a todos, na verdade, um abraço. Eu pediria uma salva de palmas para você. Para todos nós que estamos nesse momento, sexta-feira à noite, estudando aqui. E, pessoal, assim, ó, vocês que estão nos ouvindo, tudo que eu passei para vocês é reproduzível. Vocês são capazes, melhor do que eu, de concluir casos assim como eu mostrei. Então, são pequenos passos. Você tem que, primeiro, entender que tem uma ferramenta espetacular no seu consultório, você pode utilizar isso, e aí são passos básicos: diagnóstico, lembrando da face, o planejamento, e botar em prática isso, gente. Então, não deixa para depois, o meu consultório não comporta, mas eu só uso convencional. Isso não existe. Eu lembro bem que o Carlos... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu comprei um kit, a Cíntia tá aí, pode lembrar disso. Eu comprei rachado com o colega, gente. A primeira boca. E quem vendesse primeiro ficava com a boca, olha só. Isso há 8 anos atrás, mas foi o que a gente conseguiu, porque a gente não queria perder a oportunidade. Então a gente saiu de lá com um kit comprado e quem vendesse primeiro ficava. Eu vendi primeiro e deu, estou aqui hoje. Entendeu? Mas se vocês não fizerem isso, não há, mas é caro investimento. Gente, é retorno. É investimento, não é custo que vocês vão ter que deixar na gaveta escondido ali. Planejem o caso de vocês, recebam o paciente de forma a mostrar a qualidade do que vocês têm a usufruir do sistema e de propor a eles, e façam acontecer. É no consultório de vocês que vem o ganha-pão e vem o tempo disponível para vocês. Porque é muito fácil a gente sentar no consultório às 8 da manhã e sair às 9 da noite ganhando dinheiro. Mas vai viver quando daí? Eu entendi isso com você, Carlos, há 8 anos atrás. É sério. Tá? Para ter tempo para a família, para ter tempo para estudar, para ter tempo para planejar os novos casos. E não só, não querendo desmerecer, mas não só trocar borrachinha.
Uhum. Dá para fazer casos ortodônticos com o convencional? Dá, e é maravilhoso. É. Só que eu tenho uma ferramenta um pouco melhor, para não dizer muito melhor, e que é capaz de me dar um custo-benefício muito maior. Então, é nesse sentido que eu me preparei para vocês, que trouxe aqui um protocolo básico, né? Não, tento não ser muito específico em algumas coisas, mas, como eu falei, eu tenho o que eu apresentei para vocês disponível, é só me pedir, eu mando para vocês. Eu estou aqui como compartilhador de informação e, mais uma vez, Carlos, agradeço muito a confiança, né? De poder me liberar e me dar essa oportunidade de falar com um público tão especial. E estou aqui à disposição. Valeu, meu amigo. Não, eu que agradeço, Rogério, realmente, e acho que só complementando, acho que não dá para ignorar que na atual conjuntura o mercado vai ficar diferente. E honestamente, esse é o momento onde mais o pessoal vai precisar oferecer mais, um valor agregado adicional, um diferencial, porque, honestamente, do básico está todo mundo fazendo, está todo mundo oferecendo, e não é baixando o preço, é oferecendo alguma coisa a mais que os outros não podem. Sim. Esse que eu vejo como solução, pelo menos pelos próximos anos, até para compensar também os custos adicionais dos atendimentos, que agora, que a gente fala, né, só de EPI são R$30 a R$35 por atendimento. Tá? Mas é isso, cara, eu acho que a gente tem que encerrar. Eu quero só deixar todo mundo avisado também que essa aula foi gravada, ela vai estar sendo disponibilizada tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. Eu já falei com o Rogério que provavelmente em algum momento eu devo fatiar ela, deixar ela focada em alguns pontos para facilitar as pessoas estarem, como é que se fala, acessando. Lembre-se também que o Rogério ele tem um Instagram dele, dr_Rogério Silva, né? Rogério Silva Horto. Isso. Sigam ele, vocês vão ver a quantidade de material que ele posta lá, os casos são muito impressionantes, a qualidade das fotos, acho que vocês podem viram, né, na apresentação, foi muito legal, e eu acho que é isso, e a gente vai tentar realmente colocar isso aqui dentro de uma rotina, pelo menos semanal, de lives e que a gente possa estar, de repente, construindo uma comunidade que realmente vá estar conseguindo fazer a diferença nesse mercado. Tá bem? É isso aí. Vamos botar em prática, né, Carlos? Vamos nessa, Rogério. Muito obrigado. Ferramenta. Agradeço novamente. Tá? Show de bola. E até a próxima, não é? Isso, até a próxima. Falou, Obrigado, gente. pessoal, quem nos acompanhou aí. Bom descanso a todos aí, bom final de semana. Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu.